será que Jesus não ouve a gente se a gente não disser essas palavrinhas? Será que elas são mágicas e, de certa forma, indispensáveis e tudo mais? E a resposta é que não. Assim, elas não são mágicas ou indispensáveis, mas elas servem para nos lembrar que as nossas orações, elas não são recebidas diretamente pelo Pai. Porque nós, quando oramos ou quando nos colocamos diante dele, inclusive no culto ao Senhor, nós estamos diante de quem não tem nenhuma parte conosco. Eu vou repetir isso e vou explicar. A gente nasce como filhos da ira. Essa é a expressão bíblica sobre quem somos nós diante de Deus. Se Deus olhasse para nós diretamente, se Deus olhasse para nós do jeito que nós somos, nós estaríamos absolutamente perdidos. Por quê? Porque ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E a opressão ele não pode contemplar. Porque ele vê pecado diferentemente de como a gente vê pecado. Os nossos pensamentos, palavras e ações e omissões, elas são odiosas diante de Deus. E por causa delas, nós merecemos a ira dele por toda a eternidade. Essa parte da nossa teologia, que é muito dura, muito difícil às vezes de ser compreendida, ela é extremamente importante para primeiro a gente saber de onde ou de que a gente se salvou. A gente é salvo de quê? Né? A gente é salvo da ira de Deus. A gente não é salvo do diabo, a gente não é salvo dos nossos pecados, a gente não é salvo de nenhum tipo de maldição, a gente é salvo de Deus. O que a gente precisa temer é a ira dele que vem contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Duro, mas verdadeiramente bíblico. É nesse ponto que a figura de Jesus ele entra. Porque ao mesmo tempo que que Deus é justiça, que Deus é justo, ele também é fiel. E na sua fidelidade, ele resolveu prometer salvar um povo. Ele resolveu prometer trazer pessoas do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. E como ele não quebra as suas promessas, ele se colocou numa situação complicada, difícil. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode quebrar as suas promessas. Se ele prometeu, de um lado, que a alma que pecar morrerá, e essa morte é morte eterna. Se ele prometeu, de um lado, que os pecados são pagos através da ira de Deus somente, é a ira de Deus que se revela do céu contra a nossa impiedade e contra a nossa perversão, ele não pode salvar ninguém. Mas ele prometeu salvação. Ele prometeu livrar um povo dessa ira através da sua palavra, através da sua promessa. E ele é fiel e justo. Então, como é que a gente pode dosar isso aqui? Essa matemática, ela não pode ser resolvida de forma humana. Nenhum ser humano é capaz de resolver esse problema. É por isso que é importante, doutrinariamente, a gente entender a dupla natureza de Cristo. A partir da queda, houve uma separação entre Deus e o homem. Deus continua sendo perfeito, criador, absoluto, soberano, impecável, e ele não pode ver o mal ou contemplar a iniquidade. E o homem, pecador, criatura agora caída, e não tem nenhum tipo de acesso a Deus. Ou seja, há uma barreira intransponível entre nós e Deus. Isso, alguns meses atrás, eu preguei aqui uma mensagem em Apocalipse, capítulo 4 e 5, onde João teve essa noção. João estava ali vendo o trono de Deus, vendo a glória de Deus, e ele chorou muito. Por quê? Porque ninguém era achado digno de pegar o livro, de lhes abrir os selos e, consequentemente, de que a história da redenção pudesse acontecer. E o anjo disse, não chores. Olhe novamente para o trono e você vai ver ali o leão da tribo de Judá. Então João, ele levanta os seus olhos na expectativa de ver o glorioso leão da tribo de Judá, mas o texto diz que ele não viu o glorioso leão da tribo de Judá, mas ele viu um cordeiro, como tendo sido morto. E João então para de chorar porque ele entende que Jesus Cristo é ao mesmo tempo
o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados, e que isso só foi possível acontecer por conta dos nossos pecados, porque ele é de fato o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, como é que essas duas questões podem conviver no mesmo homem? O texto que a gente leu, ele traz a resposta tanto sobre o aspecto prático da história que estava sendo contada, como uma resposta teológica que vai vir depois da fonte mais inesperada possível. É impressionante a fonte que a resposta correta teológica vai sair a partir desse texto aqui. Mas olha novamente para o texto e você vai perceber na história que na narrativa bíblica a pergunta ela já vem respondida. A pergunta ela já vem respondida. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O que está acontecendo com Jesus aqui? Se você olhar o capítulo inteiro, você vai perceber que ele estava num dia de extremo trabalho. Ele estava trabalhando e foram curas, foram milagres, foram pregações e parábolas e tudo mais. Você está ali, isso acontecendo de uma forma tranquila e tal. Entretanto, no sol escaldante daquele tempo, o que estava acontecendo com Jesus? Ele estava cansando. E o seu cansaço era tão grande que ele chama os seus discípulos e diz, olha, a gente precisa ir para o outro lado. Como quem diz, já deu aqui, eu não aguento mais, isso é Jesus. Dizendo, vamos para outra margem. Imediatamente, o que acontece dentro do barco? Os discípulos estão lá, não trabalharam tanto quanto Jesus, né? Trabalharam assim, indo atrás e tal, papai, mas o trabalho mesmo ali foi de Cristo, o trabalho espiritual daquilo que ele estava fazendo, o esgotou. E o texto diz que ele foi para a popa e colocou a cabeça no travesseiro, e quando a gente lê esse texto aqui, a gente pensa aquele negócio fofinho que a gente tem na nossa cama, né? De pena de ganso comprado na Costco, né? A gente pensa que é um negócio daquele, só que a palavra original ali é um pedaço, é uma tora de madeira, que era usado como travesseiro. Então, era real. Obrigado, Alex. Era real que o filho do homem não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Ele não tinha conforto. E ao deitar ali, ele estava tão cansado, mas tão esgotado, tão exaurido, que a narrativa mostra o barco, a gente imagina, né, o quanto o barco estava indo a pique, diz o texto. Ele estava indo de um lado para o outro pelos rijos ventos que estavam acometendo aquela tempestade. Mas nem aqueles rijos ventos fez com que Jesus acordasse. Tamanho era o sono e o cansaço do homem Jesus. Impressionante. Às vezes, algum de nós que já trabalhou ou que ainda trabalha com coisas mais pesadas, né, chega em casa exaurido, cansado, e meu amigo não tem nada que acorde. Não tem nada que acorde. De vez em quando, fazem um vídeo meu que tem que ter troco depois, porque eu estou dormindo absolutamente esgotado. Faz parte da vida. A gente é humano. Jesus é humano. Jesus ele estava cansado, exausto. Entretanto, o curioso é que o que começa a acontecer lá em cima do barco. Porque quem estava tentando lidar com as velas, com o barco, com o temporal ou com a embarcação no mar, eram homens que, teoricamente, tinham capacidade de fazer aquilo. Eles eram pescadores, a maioria deles. Eles eram homens que eram vivenciados naquela arte da navegação. E o temporal estava maior do que mesmo eles poderiam suportar. E eles começam a correr de um lado para o outro, e daqui a pouco um se irrita olhando o cabo dormindo lá embaixo e diz, meu amigo, não é possível. Está todo mundo aqui, a gente vai morrer, e o cabo dormindo, vamos acordar o homem. Né? Veja, intrinsecamente Jesus, humanamente falando, não tinha muito como ajudar. Ele era carpinteiro, ele não era pescador. Mas a forma como os pescadores acordam um carpinteiro é muito interessante. Mestre,
Não te importa que pereçamos? A gente vai morrer. Esse vendaval aqui, eles estavam com medo. O texto demonstra que eles estavam com medo. É importante vocês entenderem isso para daqui a pouco que vocês vão ver na continuação do texto. Eles estavam assustados. Jesus, faz alguma coisa. E parece, se você olhar a movimentação, gente, leiam a Bíblia tentando olhar essas coisas, olhar a movimentação do texto. É como se Jesus estivesse acordando assim, tomando o pé da situação, né? Opa, o negócio tá complicado mesmo. E ele percebe o que está acontecendo com a natureza, com a criação. E com duas palavras apenas, ele faz com que o mar se acalme e com que o vento pare completamente. Quando a gente ouve isso, a gente não tem ideia da descrição que as palavras originais desse texto trazem para a gente. Literalmente, é como se o vento estivesse soprando e, de repente, não se ouvisse mais nenhum som. De repente, o vento que está ali, normalmente quando o vento vai parando, ele vai parando aos poucos. Mas ali o vento parou imediatamente, instantaneamente. E pior do que isso, o mar que estava absolutamente revolto, com as ondas altíssimas, de repente, se transformou num espelho de água. Não tem ciência que explique um negócio desse. Aliás, isso é o conceito mais básico de milagre. É você fazer alguma coisa que ciência não consegue explicar. Jesus estava demonstrando, ao se levantar do seu cansaço humano, que ele tinha um poder divino, porque ele é o Logos, ele é a palavra, ele é aquele que disse e assim aconteceu. No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem disse? João explica. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra da criação é a palavra de Cristo. Hebreus capítulo 1 diz isso, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora nos últimos dias ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, sustentando todas as coisas, por quê? Pela palavra do seu poder. Perceba, a voz que criou todas as coisas é agora a voz que domina e que controla todas as coisas. Acalma-te. Emudece. Bonança, eu troquei a ordem aqui. Acalma-te, o mar se aquietou. Emudece, o vento parou. Imediatamente. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com mediação? O que é que tem a ver o fato de Jesus ser ao mesmo tempo Deus e homem? E esse texto está mostrando isso. Tem a ver o seguinte, Deus ele só se relaciona com Deus. Homem só se relaciona com homem. Isso foi estabelecido na queda. Seria impossível para um homem tentar chegar até Deus. Tem algumas coisas na narrativa bíblica que devem chamar a atenção de vocês. Vocês lembram do homem tentando fazer uma torre para chegar até os céus? Coisa ridícula. Coisa ridícula. Mas a perspectiva ali era, nós juntos somos mais fortes. A FIFA e juntos chegaremos lá. Aqui tem gente que vai se lembrar disso de 200 anos atrás. Nós juntos vamos conseguir fazer alguma coisa. E Deus diz, não vai não. Eu vou confundir vocês. Eu vou colocar um sinal de ira e de maldição, que são as línguas. E vocês vão se espalhar, porque eu mandei vocês se espalharem e vocês não se espalharam. E as línguas, então, foram utilizadas como maldição para que o ser humano se espalhasse e cumprisse assim a vontade de Deus. O homem não consegue fazer uma torre, o homem não consegue chegar até Deus. De baixo para cima não dá. A narrativa bíblica mostrou isso.
Entretanto, mais um pouco no livro de Gênesis, a gente vê um homem que não era flor que se cheirasse, Jacó. Jacó era bronca. Bronca. Se você vê a história de Jacó, você vai dizer, meu amigo Isaú era um santo junto desse cara. O bicho era bronca. Mas Deus disse, eu amei foi esse aqui. Amei esse aqui e vou estabelecer com ele a minha aliança. Veja, ele, Jacó, enganador, pilantra, enganou a mãe, o pai, o irmão, enganou todo mundo, casou com uma mulher que não devia, depois casou com outra, depois pegou as concubinas, o cabo era o cão chupando manga, meu amigo. Mas é ele que vai ser chamado de Israel. É ele que vai ser transformado para demonstrar o meu poder, não no bom, mas no ruim. Esse cara, quando está indo para Padã Arã, ele deita. E quando ele deita, ele tem uma visão. Eu não sei se vocês lembram da visão. Uma escada que não vinha de baixo para cima. Tenta fazer isso em casa. Tenta pegar uma escada onde a base não seja o chão e sobe nela. E depois filma para a gente botar no Instagram. Não vai dar certo. Tem que ter base no chão. Mas essa escada não tinha base no chão. Essa escada tinha base nos céus. E os anjos do Senhor então subiam e desciam. E o Novo Testamento vai explicar para a gente que Jesus era essa escada. Perceba. O homem não podia chegar até Deus. Porque o homem não é todo-poderoso. Mas o todo-poderoso Deus, ele pode chegar até o homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Era necessário que Jesus fosse ao mesmo tempo Deus e homem, para que ele pudesse se estabelecer como sendo o nosso único mediador. Porque como Deus, ele tem relacionamento com Deus. E como homem, ele se transformou num sumo sacerdote que agora pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele foi em tudo tentado à nossa semelhança. Ele sabe o que é sofrer. Então, quando eu e vocês passamos por uma tentação, por algum pecado, por alguma dificuldade, por alguma dor, a gente tem a quem recorrer. Por quê? Porque ele sabe o que é sofrer. Ele conhece as nossas fraquezas. E Deus agora vai aceitar a nossa oração, não porque eu estou falando diretamente com Ele, mas porque Ele é o Deus homem, tendo pago o preço na cruz do Calvário, Deus, quando olha para mim, Ele não olha agora eu do jeito que eu sou, mas Ele me olha através do sangue que foi derramado para me transformar. Então, quando Deus olha para mim, Ele olha Cristo, tendo pago o preço, dizendo, olha, eu morri por esse. Eu paguei o preço por esse aqui. Os discípulos, eles estavam confusos. A metade do Evangelho, até a metade do Evangelho, a discussão é essa. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Depois da metade do Evangelho, quando Pedro, ele finalmente cai a ficha para ele, não é? A ficha para Pedro vai cair em Cesareia de Filipe, quando os homens estão conversando, chega Jesus com os discípulos na cidade, e aí começa aquele burburinho. Olha quem está ali. Jesus era uma figura famosa na época, né? Quando a gente vê alguém famoso, a gente comenta, né? Olha quem está ali. Alguns dos famosos eu não sei nem quem é, mas são famosos aí. Então, as pessoas comentam. E Jesus pergunta, estão dizendo o que a meu respeito? Estão dizendo que tu é Elias, que tu é um dos profetas, que tu é João Batista, que reviveu. Aí Jesus, entendendo que tinha chegado a hora, diz assim, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é que ensinou isso a Pedro? Volta para Marcos capítulo 4, versículo 41. Depois do medo, eles estavam com medo de quê? Da tempestade. Eles estavam com medo da tempestade. Mas de repente a tempestade para imediatamente, o mar para imediatamente, e agora eles estão possuídos de terror. Ou seja, o que Jesus fez, quando a gente ouve, né, a explicação dessa mensagem, não se preocupe não, porque Cristo vai acabar a tempestade e você não vai ter mais medo.
Não foi isso que aconteceu, não. Quando a tempestade passou, o poder de Deus foi visto. E a gente não aguenta o poder de Deus. A gente se assusta com o poder de Deus. A gente se apavora com o poder de Deus. Foi isso que aconteceu. Eles, possuídos de grande pavor, fizeram essa pergunta: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A gente está com quem nesse barco, meu filho? O texto continua. Entrementes, capítulo 5 agora. Chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possuído de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Isso é um demônio, meu amigo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Com quem Pedro aprendeu quem era Jesus? A resposta foi a mesma. Queridos, os céus proclamam a glória de Deus. Ele subjuga os principados e potestades. Haverá um dia que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará, porque Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nesse dia, até os demônios e até aqueles que não se submetem a Cristo também se ajoelham e também confessarão em dor, em pavor eterno, porque não vai ter outro jeito. Eu e vocês temos a oportunidade, temos a possibilidade de fazê-lo agora. De entender que essa vida, ela só tem sentido em Cristo, porque Ele é ao mesmo tempo Deus e homem, e Ele pode se tornar como único e exclusivo mediador. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com homens. Ele não divide a sua glória com igreja. Ele não divide a sua glória com instituições. É Ele somente. É Ele somente. E esse texto traz para mim e para vocês essa perspectiva de uma forma muito simples, nos explicar por que, depois da morte de Cristo, a coisa mudou em relação ao nosso relacionamento com Ele. Antes da morte de Cristo, eu queria terminar com isso, as nossas orações, elas podiam acontecer, mas a gente precisava trazer elas para o sumo sacerdote. Aliás, a gente não tinha nem acesso ao sumo sacerdote porque era um só. Então haviam outros sacerdotes levitas espalhados pela terra. E as nossas orações então eram trazidas para esses levitas, para esses sacerdotes. E ele então trazia a oração ou aquele incenso que continha as nossas orações para o sumo sacerdote, que uma vez por ano, tinha um ritual chamado de Dia da Expiação, onde ele entrava, fazia todas as purificações possíveis e ia além do véu. É daí onde vem essa expressão. Ele passava do véu para o Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos ele derramava o sangue de vários animais na bacia da propiciação, para demonstrar que agora sim, as orações que eu fiz 7 meses atrás estão sendo ouvidas por Deus, de uma forma a que Ele receba, por conta do sangue dos animais, incompleto. Aquilo não funcionava direito. Apenas mostrava que tinha algo ainda por acontecer. Quando Jesus é morto na cruz do Calvário, quando Ele dá o grito, está consumado, a gente vai falar sobre esse grito na vigília, está consumado, tetelestai. A gente percebe mais uma vez que, igualzinho a escada que eu falei agora há pouco, o véu não se rasgou de baixo para cima, mas ele se rasgou de cima para baixo. É o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus Todo-Poderoso que, rasgando o véu, fez com que o sumo sacerdote dissesse: esse verdadeiramente era Filho de Deus.
O que aconteceu agora foi poderoso demais. Sabe por quê? Porque agora, através do novo e vivo caminho, vocês não precisam de um sacerdote, ou vocês não precisam de um sumo sacerdote, ou vocês não precisam de um dia específico e para o lugar específico, porque em todos os lugares nós podemos entrar além do véu através de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o Deus homem, e porque Ele é o Deus homem, pela oração e quando cultuamos a Ele, nós temos acesso direto ao Pai. E quando o Pai olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não vê mais o seu pecado, Ele não vê mais a sua dúvida, Ele não vê mais a sua tristeza, Ele não vê mais a sua insegurança, a sua incerteza, mas Ele vê o seu Filho em você. Ele vê Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Que a gente possa entender sobre Cristo, para que quando a gente louve e adore, a gente saiba quem é que a gente está adorando. É impressionante a gente perceber que Ele teve que passar por isso, e o apóstolo Paulo coloca nessas palavras: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a figura de servo, e sendo reconhecido em figura humana, o Deus Todo-Poderoso, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí sim, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meio-dia, acabei um pouquinho mais cedo. Tem alguma pergunta, queridos, que vocês gostariam de fazer? Se não, acho que não, né? Não foi um assunto que trouxe muita pergunta. Então vou pedir a André que possa vir aqui e terminar com a oração.